Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula agora nós vamos falar sobre bioenergética, tá? Então uma área da fisiologia, onde ela vai falar sobre aí as funções energéticas, tipos de energia, tá? Falar um pouco de anabolismo, catabolismo, que tem a ver com sistema metabólico. Antes disso, vou trazer um conceito, tá? Da nutrição, para vocês entenderem, tá? Claramente sobre o que nós vamos falar agora, tá bom? Vamos lá. Então, quando você falamos sobre mecanismo energético, tá bom? Então, na sua refeição, tá? O seu corpo ele não entende o que é arroz, o que é feijão, o que é batata, o que é pão. Seu mecanismo fisiológico, ele entende de nutrientes, tá bom? Apenas nutrientes. Então, o seu corpo ele não consome proteína, ele consome aminoácido. Ele não consome carboidrato, ele consome glicose, tá? E aí eu vou falar para vocês sobre o mecanismo energético. Então, nós temos três bases de energia, tá? Nós temos a primária, que é o carboidrato, a sua menor unidade é a glicose, tá bom? Nós temos a proteína, tá bom? Onde ela também pode virar energia, tá ok? E nós temos o ácido graxo, tá? O ácido graxo, na verdade, perdão, na proteína nós temos o aminoácido, que pode ser convertido em energia, através de uma grande um grande esquema organizacional, tá, para fazer essa produção de energia. E nós temos o ácido graxo, né, que é a menor unidade aí da gordura, né, dos lipídios, tudo bem? Então nós temos dentro dos alimentos, nós temos esses três macronutrientes que eles promovem energia para o corpo humano. Então nós temos o carboidrato, nós temos a proteína e nós temos o lipídio. O carboidrato, tá? Para cada molécula de carboidrato, ele fornece 4 quilocalorias, tudo bem? Proteína, 4 quilocalorias. E o lipídio, ele fornece 9 quilocalorias, tá ok? Essa quilocalorias é o que é convertido no nosso organismo em energia. Essa energia é chamada de ATP, que é adenosina trifosfato. Então vamos lá, você consumiu, vamos pegar o carboidrato para vocês entenderem sobre ele, porque ele é o principal precursor de obesidade, né? Então é o alimento aí que ele vem gerando grandes complicações na nossa questão de saúde, principalmente os carboidratos simples. Existe uma cadeia, né? Tem os polissacarídeo, disacarídeo e os monossacarídeo, tá? Então é uma cadeia de aminoácido, tá ok? É uma cadeia de carboidrato, perdão. E quando você consome esse carboidrato simples, né? Um exemplo, o açúcar, né? O açúcar barra união, que seja, são mais prejudiciais à nossa saúde, porque ele é um carboidrato simples, né? Então, quando ele entra na corrente sanguínea, o seu processo de absorção é muito rápido. Mas vamos lá. Quando você consome esse alimento, tá? O carboidrato, então ele é quebrado, né? No seu aparelho digestivo, ele sofre essas quebras e aí ele é absorvido pelo seu estômago, bem? Lá no seu estômago nós temos as regiões, né, receptora desses nutrientes que eles recebem. Então eles passam por essas barreiras e eles entram direto na corrente sanguínea, tá bom? Então lá no seu estômago, quando ele é quebrado por enzimas, né? Então ele é quebrado, ele é absorvido, tá? Ele entra na corrente sanguínea e aí ele é transportado, né, pela corrente sanguínea para fazer esses processos. Então vamos lá. Quando você come um carboidrato, tá ok? Aí esse carboidrato na sua corrente sanguínea ele é conhecido por glicose, tá bom? Glicose que é a menor unidade, tá?
Primeira coisa que acontece nessa glicose, tá? Então ela primeiro ela fica circulando no sangue e depois ela entra na célula, tá ok? Então quando ela entra na célula, ela vai ser estocada no músculo, é aquilo que nós chamamos de glicogênio muscular, então uma reserva energética, tá? E então preencheu todos os músculos de glicogênio, então ele vai lá para o fígado, chamado glicogênio hepático, tá bom? E depois que ele vai para o fígado, ele é estocado, ele é convertido em tecido adiposo, é aquilo que a gente conhece por gordura, tá? Então essa gordurinha que você tem no seu corpo, a grande maioria dela é o excesso de carboidrato, então ele converte isso, né, em uma reserva energética. Então o que é a gordura? A gordura corporal, ela tem diversas funções, mas uma delas é a reserva energética, tá ok? Então eu expliquei para vocês os processos. Então desde que você se alimentou e o que vai virar no seu corpo, tá ok? Vamos lá. Agora, para você entender a célula, para ela se manter viva, né? Então tem uma ação chamada ação metabólica, tá? Então falando sobre metabolismo. Então, o metabolismo é o quê? São ações que acontecem dentro da célula, no interior da célula. Eu não vou entrar muito em detalhe para vocês não se perderem, tá? Mas eu acho muito interessante vocês estudarem sobre, né? Porque aí você tem um entendimento melhor do corpo humano e suas ações, tá bom? Mas eu não vou entrar em ciclo de Krebs, né? Que é acetil-CoA, né? Então, são ações metabólicas onde acontece o que? A produção de energia, e essa energia é conhecida por ATP, que é adenosina trifosfato, tá bom? Então vamos lá. Essa energia chamada ATP é o resultado dessa ação metabólica. Então vamos lá, o metabolismo ele faz duas coisas, tá bom? Uma coisa é conhecida por catabolismo e a outra anabolismo. Então vamos lá. Quando você comeu esse alimento, então ele é quebrado, tá? Catabolismo é a quebra. Então falando sobre, que nós é uma pessoa que quer emagrecer, tem que acontecer dentro da célula, a célula um catabolismo de ácidos graxos. Então esse ácido que é o tecido adiposo, né? Então a menor unidade da gordura do lipídio é o ácido graxo. Então ele quebra esse ácido graxo, transforma ele em energia. Então quando acontece essa quebra, é o que nós chamamos de catabolismo. E aí à medida que isso vai quebrado, você entra no processo de emagrecimento. Então emagrecer é o quê? É você utilizar a gordura do seu corpo como fonte de energia. Perca de peso é o quê? Perca de peso é você ficar sem comer, você perde peso e são duas coisas diferentes, tá? Perder peso não quer dizer que você está emagrecendo, tá? E quando você emagrece, não necessariamente você perde peso, consegue entender? O emagrecer está relacionado ao volume de tecido adiposo que você perde. Perca de peso, quando você perde peso, a maioria das vezes você não perde só a gordura, você perde músculo, além de músculo, você perde massa óssea, né? Então essas quebras, tudo isso é chamado de catabolismo. E quando você aumenta, quando você constrói, é chamado de anabolismo. Tanto é que as pessoas tomam anabolizante, né, para aumentar o tamanho da sua célula. Aí gera o quê? Um volume muscular no vetor do músculo. Então, catabolismo é quebra, anabolismo é ganho. E o seu corpo a todo momento, ou ele está quebrando, ou ele está catabolizando, ou ele está anabolizando, ele está construindo. Então, a todo momento, ele quebra, né? As duas coisas não acontecem ao mesmo tempo. Então, primeiro ele quebra e depois ele constrói, tá? Ou constrói e depois quebra. Então, são duas coisas, primeiro faz uma e depois faz outra, tá? Então, tudo isso é uma ação metabólica, tá? Então, quando pessoas falam assim, eu tenho metabolismo acelerado. O que é o metabolismo acelerado? Então, são ações metabólicas que acontecem mais rápido, né? O que é o metabolismo lento? Então, uma pessoa que tem dificuldade de emagrecer, uma pessoa que tem dificuldade de ganhar massa muscular. Então, essa ação da célula dele, ela está lenta. E por inúmeros motivos, né? Pela qualidade de alimento, pela falta de atividade física, pela má qualidade do sono. Então, tudo isso influencia, tá ok? Vamos lá, então.
Entendemos que é catabolismo, entendemos que é anabolismo. Agora vamos falar sobre essa ação energética, esse mecanismo energético, tá bom? Depois que aconteceu essas quebras, né, só para vocês entenderem, do carboidrato, né, quando ele entra, quando você come um carboidrato complexo, que seria um derivado do trigo, né, então, por exemplo, um macarrão, um pão, um arroz, então ele acontece essas quebras do polissacarídeo, do disacarídeo, até virar um monossacarídeo, que seria a glicose, tá ok? Então ele entrou na corrente sanguínea, aí vai acontecer o processo de produção de energia, né? Então aí fazer essa moeda energética chamada ATP, que é adenosina trifosfato, tá ok? Vamos lá. Além dessa energia, tá, chamada essa ATP, que ela acontece constantemente através da glicose, nós temos uma outra energia, tá, que é a ATP-CP, né, que é a creatina fosfática. Essa ATP-CP, ela tem uma reserva dentro dos músculos, tá, por uma necessidade de defesa. Então, exemplo, você está andando na rua e de repente vê um cachorro, então você precisa dar um pico de corrida, né? Um soco, ele é explosivo, uma ação de defesa. Então, isso é o que a gente chama de ATP-CP. Esse ATP-CP, tá? A gente tem um sistema energético que ele é conhecido, na verdade, ele tem 3 nomes, né? Então, são 3 ações energéticas que acontecem no corpo, e elas acontecem organizadas. Então, acontece uma, depois a outra e depois a outra. E é isso que eu quero explicar para vocês. Esse ATP-CP, então, seria os primeiros movimentos, tá? Que nem, claro, se você fizer um movimento explosivo, você vai usar esse ATP-CP ao extremo, vai utilizar esse recurso ATP-CP. Se você fizer uma atividade de baixa intensidade, ele também vai estar sendo utilizado. Porém, ele vai estar sendo utilizado numa baixa intensidade, então à medida que ele vai sendo utilizado, o corpo ele reproduz. Então assim, é algo que ele zera o estoque e depois reproduz. Então acontece uma ressíntese, né? Síntese é uma construção, então ele faz uma transformação novamente. Então, mas trazendo para um exercício aí de alta intensidade, né, algo que é muito rápido, explosivo, pegando aquilo que eu falei anteriormente com vocês na capacidade física de potência, esse mecanismo chama-se mecanismo anaeróbio, né? Ou seja, ele não tem a presença de oxigênio, se tiver mínima, na verdade o anaeróbio, né? Então tá falando que não tem oxigênio, o aeróbio já tem, né? Quando você fala assim, vou fazer um aeróbio, então seria uma atividade que utiliza a questão respiratória, ventilatória. O anaeróbio não, o anaeróbio é algo que é explosivo. Esse anaeróbio, aí o anaeróbio, né? O anaeróbio, ele tem 2 situações, o alático e o lático. O anaeróbio em si, ele tem uma duração de até 2 minutos. Então, que nem um exemplo, você tá jogando capoeira, dá um segredinho para você, tá jogando capoeira, e o seu oponente quer te bater, ele quer te pegar. E ele é muito rápido. Você só precisa segurar as suas reservas energéticas por 2 minutos. Então, após 2 minutos de jogo, de luta, esse indivíduo ele vai ter zerado a ATP-CP dele, vai ter zerado esses 2 sistemas, né? O anaeróbio alático, onde ele usa a ATP-CP como fonte de energia, e o glicogênio muscular. Então, após isso, ele vai perder a sua técnica, né? Porque isso gera um estado de fadiga, e aí você dá o troco, tá bom? Então, 2 minutos aí, não deixa ele dar volta ao mundo, tá? Chama ele na boca da roda e pega ele no cansaço, vence ele no cansaço, tá bom? Agora, voltando aqui para nossa aula, vamos lá. Esse mecanismo, né? Esse sistema energético anaeróbio, tá? Então, ele tem uma duração de até 2 minutos e ele divide em 2 partes. O anaeróbio alático, que é o anaeróbio alático, ele usa a ATP-CP como fonte de energia, leva aí
de 10 a 12 segundos, tá? Então, é um movimento que você consegue sustentar essa potência, esse movimento, que, por exemplo, você vai postar corrida. Então, até os 12 segundos, você utiliza essa energia chamada ATPCP, que seria fosfato, né? Creatina fosfato que está dentro da sua célula. Após esses 12 segundos, ele vai utilizar o glicogênio muscular, tá? Esse glicogênio muscular, ele dura até 2 minutos. Então, dos 12 aos 2 minutos. Aí exige uma respiração, né? Então, busca-se um ar, mas às vezes assim, busca-se o ar e mantém o movimento. Então, ele vai até os 2 minutos. Passando desses 2 minutos, acaba essa reserva de glicogênio muscular e ele vai buscar glicose no sangue, né, na corrente sanguínea. E isso ele tenta fazer a ressíntese de ATP, tá bom? Então, quando ele busca no sangue, então é aquilo que a gente chama de glicose circulante. Então, ele vai pegar essa glicose circulante, quando acabar essa reserva da glicose que circula no sangue, ele vai lá para a reserva do fígado. Então, ele quebra esse glicogênio do fígado, ele manda para a corrente sanguínea, que manda para o músculo. Então, ele vai utilizando esse mecanismo, ele usa até os 20 minutos, tá? Porém, a intensidade ela já é mais baixa. Então, entendo que o explosivo, ele leva até 12 segundos, de 12 segundos a 2 minutos ele baixa a velocidade. Depois dos 2 minutos a 20 minutos, né, ele vai manter uma velocidade bem assim intermediária, não é mais altíssima. Quando ele passa desses 20 minutos, 20 a 30 minutos, ele vai começar a ter quebra de gordura, onde ele vai quebrar, né, a sua reserva de gordura, tecido adiposo, transformar isso em ácido graxo e vai fazer todo o sistema de mecanismo de energia fazendo uso dessa gordura, tá ok? Então, esses são os estágios de utilização dessas energias. Trazendo lá para as capacidades físicas, então, exemplo, a capacidade física de força, né? Então, força é algo que onde você, que nem um exemplo, a potência, né? Então, tanto para você levantar um peso, né? Utiliza-se esse sistema de potência quando você vai fazer um salto mortal, né? O black flip. Então, esse salto mortal, ele utiliza a potência, recurso de potência, quando você vai fazer um movimento extremamente rápido. Ele utiliza esse mecanismo de potência, tá ok? Então, a capacidade física força, ela utiliza esse ATPCP como sua base de ação. Quando se fala de velocidade, ele vai utilizar a glicose muscular, né? Então, ele vai utilizar o sistema de glicose para manutenção dessa atividade, né? Para manutenção dessa capacidade física. E quando ele vai fazer, um exemplo, uma atividade acima de 2 minutos, ele vai utilizar a capacidade física de resistência, tanto resistência cardiorrespiratória quanto cardiovascular. Essas duas capacidades físicas, essa capacidade física chamada de resistência, né, que pode utilizar tanto a sua aptidão física como instrumento de ação, ou até mesmo ação muscular, né, para vocês entenderem, eu acho que eu não vou conseguir aplicar essa aula para vocês, mas vamos lá. Para você ter uma resistência cardiorrespiratória, cardiovascular que seja, você vai utilizar 3 órgãos para se adaptar a essa resistência. Então, nós temos o coração, né? O coração eu chamo ele de principal, tá bom? Principal responsável por ter essa aptidão de resistência. Depois nós temos o pulmão, porque ele faz a captação de oxigênio, e depois nós temos o músculo. Então, esses 3 órgãos, eles trabalham em conjunto para essa capacidade física chamada resistência, tá? Então, para você fazer um movimento, né, repetitivo por muito tempo, então você vai utilizar, né, esse sistema de
você vai utilizar essa reserva de gordura para manter esse exercício. E aí você vai perceber que esse exercício ele vai ter uma baixa intensidade. Trazendo para a capoeira, quando se faz aquele jogo bem rápido, então a TPCP, quando ele faz um rápido, mas não tão rápido, ele usa a glicose. Quando ele faz um jogo de Angola, né, Angola ou Benguela, aquele movimento mais lento, ele utiliza a gordura como fonte de energia. Tanto é que a Angola ela tem trabalha a capacidade física de resistência como prioridade. A regional ela usa a capacidade física de velocidade e força, tá? Como mas na Angola usa força? Usa, pessoal. Quero que vocês entendam o seguinte: essas capacidades físicas elas se conversam, mas uma vai ser predominante, tá? Então quando você está jogando Angola, os movimentos eles são sutis, mas uma vez ou outra ele faz um movimento explosivo, que é diferente da Angola, da regional. Da regional, a maioria dos movimentos eles são explosivos. E na ginga, né, na ação de ludibriar o oponente, que utiliza os movimentos mais tranquilos. Então, uma capacidade física ela nunca vai estar tendo, ela vai estar sendo trabalhada sozinha. Então, ela é ela tem uma prioridade, né? Mas as outras elas estão ali, tá bom? Sendo utilizada, tá bom? Junto com ela, tá ok? Lembra que nenhum órgão ou membro eles trabalham sozinhos, isolados. Então há um conjunto. Então para um órgão fazer uma ação, o outro ele tem que estar auxiliando. Então o nosso corpo ele trabalha todo organizado, todo harmônico, tá bom? E aí eu vou finalizar essa aula para vocês sobre sistemas energéticos, que ele conversa, né? Se você observar, ele conversa ele gera uma conversa com as capacidades físicas, que gera uma conversa com o jogo de Angola, com o jogo da regional, com o jogo do contemporâneo, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.